Então, muito boa noite. Vamos para mais um laboratório sistêmico. É aqui aonde a verdadeira prática da constelação acontece. Gente, não tem outro lugar, não. Não vai ter, você vai rodar aí o mundo todo, não vai ter. Aqui eu ensino método, metodologia, caminhos, passo a passo, para você entender o que é uma primeira cena, o que é uma segunda cena de uma sessão de constelação familiar. Então, não adianta pagar curso por aí que você está perdendo seu dinheiro. Então, vem para cá, certo? Hoje a gente vai conversar aqui, a gente já na turma da noite, né? O Laboratório Sistêmico, ele está em 2 horários esse ano. O horário das 2 às 4, para o pessoal de fora, eu estou com alunos aí de Portugal, alunos da Bélgica, Estados Unidos, Brasil. Olha, gente, que chique! Estou quase uma poliglota, né? Então, assim, eu estou com bastante aluno, graças a Deus. E à noite é mais para o pessoal do Brasil, mas lógico que vem sim, vem algumas pessoas de fora. Se eu não me engano, aqui eu vi, acho que a Luísa não está aqui, dos Estados Unidos, enfim. Então, à noite é justamente para isso. Então, o laboratório esse ano está em 2 horários, né? As turmas estão um pouco diferenciadas para poder... Lailinha, meu amor, que saudade de você. Ó, Laila, estou chegando em Brasília em setembro, viu? Eita, a véia mesmo, né, gente? Botar o óculos para saber se é mesmo a pessoa que eu estou falando. Mas, enfim, né? Denunciei mesmo, né? Laila, estou chegando em setembro em Brasília, agora é Vera, de verdade mesmo, viu? Quero constelar você. Divulga aí para a tua comunidade. Do povo chique aí. Gente, então esse laboratório hoje, o pessoal da tarde a gente já está na segunda técnica, e o pessoal da noite, a gente vai entrar agora, já vimos os homens, os arquétipos dos homens, os arquétipos das mulheres, e a gente vai entrar hoje, deixa eu ver aqui, nos arquétipos das crianças. Vamos começar pelas crianças, certo? Então, é entender uma coisa. Eu vou fazer um pequeno aberturazinha aqui para vocês entenderem, principalmente porque tem gente nova nessa turma que vai chegar aqui. Oba! Beleza, vou passar pouco tempo, viu? Só uns 7 dias aí, mas eu vou, certo? Os arquétipos do meu baralho, ele foi construído, como todos aqui já sabem, toda essa narrativa que eu venho construindo com vocês das aulas, o arquétipo do meu baralho ele foi construído dentro do consultório. Então, não foi uma coisa que eu parei com os livros e disse, peraí, deixa eu escrever aqui uma metodologia, uma ferramenta para trabalhar com as práticas das constelações individual ou online. Não, foi uma dedicação em termos espirituais minha, sem eu saber que era dedicação, tá, gente? Mas a minha parte humana foi para comprar o leite do meu filho mesmo, viu? Então, assim, eu trabalhei dia e noite para poder dar conta das contas da casa. E dei conta, né? Então, esse movimento em especial que eu fiz em Brasília, manhã, tarde e noite, de domingo a domingo, foi esse campo que eu fui abduzida, vamos dizer assim, para poder eu desenvolver uma coisa que eu nem sabia que eu estava desenvolvendo, que é o método baralho sistêmico. Então, o método ele desenvolveu arquétipos da psique humana, ou arquétipo do padrão de comportamento sistêmico familiar. Né? Lembrando mais uma vez, Eli, quer dizer que você complementou, você você complementou os arquétipos do Carl Jung ali. Não, meu amor, eu peguei a teoria dos arquétipos de Jung, e arquétipo é o quê? São imagens internas universais, né, que servem em todo canto do planeta. E aí eu fui agraciada pelo meu campo espiritual e de prática, de praxis, de construir imagens arquetípicas do padrão de comportamento sistêmico familiar. Então, as minhas imagens dos meus bonequinhos não são as simples imagens. Eu acabei de fazer uma constelação do povo lá de Brasília, né? E assim, a menina não me disse nada, foi uma terapeuta que tem lá em Brasília, que ela me indica para Deus e o mundo, né? Eu acho muito fofo ela. E aí ela me indicou essa pessoa, hoje eu fiz a constelação agora de 6 da noite, e a pessoa não me disse nada, eu nunca tinha visto essa pessoa, e simplesmente eu descobri tudo. Por quê? Porque eu pego meus arcanos maiores, como são arquétipos, eu trabalho também com os arcanos. Então, eu pego meus arcanos maiores e ela trouxe a carta
ela veio com a dificuldade de que os homens, é um padrão de comportamento de que os homens são indisponíveis para ela. E aí ela trouxe essa carta, o foco, ela trouxe o homem, o galanteador, o de azul, né? Aquele bonitão que eu tenho lá no meu baralho. E foi a partir do arquétipo, do arcano maior dele, que eu fiz uma única pergunta a ela e desvendei todo o mistério. Eu perguntei assim, nossa, quem foi muito traído na sua família, muito traído? Quem foi o homem muito galanteador, que traiu muito as mulheres? Ela falou, uau, minha mãe foi traída e minha avó, a mãe da minha mãe, foi muito traída. Então, ela já vinha numa linhagem, né? Imagina uma alma humana, como é que ela vai dizer, eu quero um homem que venha 100% para mim, se o clã feminino dela foi traído? Ela não vai suportar a felicidade da mulher que tem um homem totalmente disponível para ela. É conseguir suportar mesmo, sabe, gente? Não consegue suportar a felicidade. Por isso que o Bert diz, nós temos medo da felicidade. No ego, todo mundo diz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E por que isso não acontece na prática? Porque o inconsciente está dizendo, e tu vai ficar diferente, é? Tu vai ficar diferente da tua mãe e do teu pai, é? Vixe, Maria, dá certo não. Danou-se. A alma está lá, danou-se, ó, nananina. A mamãe é traída, a vovó é traída, tu não vai ser traída. Tu tem que ser traída, menina. Então fica nessa força. E que lei é essa? A lei do pertencer. A gente acha que dentro da consciência sistêmica familiar, para a gente poder pertencer ao nosso clã, a gente tem que ser igual a elas. É por isso que a alma sofre com a busca da felicidade e a gente acaba não encontrando esta bendita felicidade, certo? Então, os arquétipos, ele vai te dar o quê? Ai, que legal, aconteceu um negócio aqui. Então, os arquétipos, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar 50% do caminho da dor do teu paciente. Ele traz um tema, o arquétipo diz onde é que está a cena exata, gente. A gente fez um laboratório hoje à tarde das práticas das constelações e a cena vem exata, não é? Então, o que é os outros 50%? É uma parte do cognitivo que você pergunta ao seu paciente. Você pergunta assim, vem cá, tem algum homem que traiu muito na tua família? Quando ela diz sim, você pegou da onde? Você pegou 25% dela, da parte racional dela. Eu lembro que minha mãe foi traída, que minha avó foi traída, mas como é que você consegue ir direto na pergunta exata? Por conta dos arquétipos do baralho sistêmico. E aí os outros 25% é o quê, Eli? É você, com a tua intuição, com a tua força, com o teu silêncio. Hoje a Cris fez concluiu uma constelação no laboratório sistêmico e foi lindo. Eu senti a concentração do coração da Cris daqui de longe. E olha que isso funciona online, por quê, gente? Porque o amor não tem fronteira. Então, na hora que a Cris se sentou, eu disse, Cris, agora faça as frases de soluções. Aí a Cris se sentou, nossa, achei que eu virei assim do lado, gente, eu senti o campo da Cris em mim. Então, esses outros 25% é tua força, é o teu amor, é teu coração, é o que tu aprendeu, é o que tu sabe juntar, o quebra-cabeça da leitura da cena. Mas o mais importante é você ter os 50% do baralho, certo? Então, preste atenção a esses alunozinhos aí que andam faltando minha aula, que estão dizendo que estão estudando a metade das aulas na plataforma. Eu não gosto muito disso, não, viu? Ô, senhor, que eu estou falando para você. Então, preste atenção, vem para a aula, porque eu sei da tua potência, eu quero você aqui, porque é aqui que você vai praticar as constelações junto com as meninas. Vamos balancear esse coreto aí que as mulheres estão dominando, né, Cris? As mulheres estão dominando, certo? Então, gente, depois desse blá, blá, blá todinho, né? Vamos trabalhar aqui. Então, esses 4 arquétipos. Hoje a Nelma fez uma pergunta assim, Eli, as cores dele lá na apostila está dizendo que o azul é do menino, o rosa é da menina, o amarelo é não sei o quê, e o vermelho é não sei o quê. Gente, desde que eu construí isso, para você ver, isso eu construí da minha cabeça, do meu racional.
Nunca surgiu um fenômeno com isso. Vocês acreditam? Nunca surgiu as cores. Toda vez que eu tento criar do meu racional, não surge. Aí eu deixo lá. Por exemplo, a amante. Lembra da amante que eu disse que eu construí em 2024 o segundo arquétipo para ela, que é a suicida? Ali foi um campo intuitivo, foi o campo fenomenológico que me trouxe. Aí ele funciona. Outras alunas minhas já constelaram e a pessoa puxou a amante e ela tinha tomado vários remédios para tentar se matar. Mas as cores não vão influenciar. O que essas cartas significam? Elas não abrem, elas não ficam em pé. Vocês já viram que o meu baralho, a maioria das cartas, elas ficam em pezinhas assim, não é? Ó. Então, essas cartas aqui, Casa de Ferreira, Espelho de Pau, tá, gente? Eu ainda não botei a fita dupla face. Então, Casa de Ferreira, Espelho de Pau. Então, quando vocês receberem um baralho, vocês vão botar uma fitazinha aqui, outra aqui, e vai colar. Como a maioria das constelações eu estou fazendo online, é por isso que acho que eu ainda não tomei essa atitude de colocar. Então, elas não abrem, essas cartas não ficam em pé. E quando a pessoa não fica em pé, quem é que fica 100% deitado o tempo todo? Só os mortos, né? Quando a gente morre, coloca a gente lá na terra e a gente fica deitadinha dormindo. Por isso que, fenomenologicamente, pessoas que querem estar dormindo 24 horas, elas estão mortas, vivas mortas. Então, essas são as cartas que representam, dentro do baralho sistêmico, o aborto, uma criança nata e morta, pode representar um suicídio porque está morta, a pessoa não, às vezes não quis trazer a carta do suicida que eu tenho, aí ela traz essa daqui. Ela pode representar essas coisas de morte, pode representar um sentimento morto, vamos supor. Uma vez eu constelei a mulher que veio constelar a separação dela, e ela trouxe a separação, uma carta dessa. Então, estava morto esse sentimento dentro dela do amor com o homem. Então, tudo que está morto dentro da gente pode representar essas cartas aqui. Então, o mais importante é vocês, assim que receber o baralho, vocês fazerem o quê, gente? Colocar a fitinha para ele não abrir, não ficar em pé, certo? Eu prometo que eu farei isso em breve. Entenderam? Então, esses são os arquétipos da morte, do bebê abortado. E como foi que eu construí esse arquétipo? Foi super interessante. Eu estava constelando em Brasília, isso foi em 2016. Foi uma das minhas primeiras constelações quando eu cheguei em Brasília. Eu tinha ido a Brasília, né? Porque a mãe de uma grande amiga minha, ela tinha, não, traz Elisandra para cá, porque eu tenho muita indicação para ela. Eu tinha constelado a filha dela e tinha resolvido uma questão. E daí eu fui pela primeira vez em Brasília. E ela montou lá um consultório para mim e começou a trazer os pacientes dela, além do paciente, trazia também pessoas do grupo, que inclusive eu faço parte, do grupo que eu comungo ayahuasca, né? Eu sou ayahuasqueira. E faz muito tempo que eu não comungo, mas eu comungo. Então, essas pessoas do grupo da ayahuasca, eles vinham. Então, uma das mulheres veio constelar e ela disse assim: eu quero constelar o medo que eu tenho de ir ao médico. Eu estou precisando ir ao médico, mas eu estou com medo. E eu falei, bom, então vamos constelar. Eu adoro esses desafios assim, uma coisa assim que está bem, sabe? A pessoa traz bem misteriosa, o medo que eu tenho de ir ao médico. Vamos constelar, minha filha. E aí, o que foi que ela fez? Ela trouxe ela, eu vou baixar aqui a câmerazinha para vocês poderem ver a cena, como ficou. Vamos lá. Então, ó, vocês não vão ficar vendo meu rosto, mas o mais importante é vocês verem aqui. Ela trouxe essa daqui, ó. E ela não é tão velha, tá? Ela não é uma pessoa velha assim, mas ela trouxe essa. Ela colocou ela aqui. E eu digo, agora eu trago medo de ir ao médico. Ela trouxe o medo, esse daqui. E ela colocou nesse espaço. Deixa eu ver se é assim. Ela colocou no espaço. Só que eu sou muito fenomenológica.
eu trouxe isso muito forte na minha prática profissional. Eu dei, como era presencial, e quando é presencial, eu pego o baralho e dou na mão do meu paciente, para ele olhar com as mãos dele, uma por uma. E aí houve um fenômeno. Toda vez que ela passava as cartas das crianças mortas, ela fazia assim, gente, ó. Ela olhava, aí balançava a cabeça que não e colocava separado. Aí olhava os outros e ia colocando. E aqui foi ficando separado. Todos os bebês que representavam mortos, ela fez isso. Quando ela fez isso, aí eu usei uma técnica aqui, escolhi uma carta de sentimento bom ou ruim, que é o comando do baralho sistêmico. Ela trouxe essa carta. E quando eu digo essa carta, é porque foi assim mesmo, tá, gente? Ela trouxe essa. Então, o que é que tem aqui? Só morte, né? Mulheres que sofreram com abortos e tudo mais. Aí eu sou muito ousada, eu sou muito atrevida. E isso, talvez não, né? Isso me ajuda muito a ter a coragem de dizer algumas coisas para as pessoas, né? É o meu lado ariano. Aí o que foi que eu fiz? Quando chegou aqui, eu peguei as cartas dos bebês mortos e fiz isso. Ela tinha colocado um pouquinho mais aqui, eu estou fazendo isso para vocês verem o fenômeno. Foi exatamente assim. Aí eu falei assim, quantos filhos você tem? Ela não estava entendendo nada aqui, já estava me olhando às avessas, né? E as pessoas vão me olhar às avessas. Falei, quantos filhos você tem? Ela falou, apenas 2. Eu fiz, traga seus filhos. Ela trouxe esse bebê e esse aqui. Fechou ou não fechou? Quando ela fez isso, o que foi que eu disse? Quantos abortos você fez? Ela olhou para mim, irada, que essa mulher é feminista. Eu não fiz nenhum aborto. Eu acreditei? Não. Oh, meu Deus, muito linda essa torre. Os pirrais tudo balançando a cabeça. Não, mamãe, não acreditou, mamãe. Coisa linda, meu Deus. E eu não acreditei, lógico, né? Aí eu fui, peguei a cartinha dela e disse assim, diga para os seus filhos abortados, eu sinto muito. Ela começou a chorar. Aí eu cantei uma música, é uma música de Ninaia. Oh, 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 neném fazer soninho, oh, oh, que eu gosto muito de cantar nas sessões. E aí ela chorou, chorou, tal, e aí eu voltei para ela. E aí eu fui ler a cena para ela, eu falei, o seu medo de ir ao médico é alguma coisa relacionada a 4 abortos. Provavelmente algo que está no seu corpo e que tem a ver com 4. Gente, isso aí foi muito intuitivo meu. Sabe o que foi que ela me disse? Eu estou com 4 nódulos, por isso que eu estou com medo de ir ao médico. Então, quem eram os nódulos? As crianças abortadas. Então, ela me disse, Eli, eu abortei. Foram 4 abortos. Eu provoquei mesmo, porque aqui foi de um paquerinha, aqui foi do outro, do outro, e eu tirei. Então, eu vou levantar aqui para vocês entenderem. O aborto, a gente sabe que ele é legalizado, não é? Ele é legalizado. Aqui na constelação, a gente não vai discutir essa parte humana. Eu nem quero saber dessa parte humana. Cada um que defenda as suas leis. E está certo. Está certo. Quem se separa e o marido não quer dar a pensão, mete o cabo na justiça. Bota para descer e faz ele pagar a pensão. Então, eu não discuto coisas humanas. Eu vou na alma, nas relações espirituais, naquilo que está no inconsciente, naquilo que está na tua força de ancorar a vida. Então, quem trabalha com as constelações, trabalha com essa força. Ah, eu fui abusada por meu pai. Mete ele na cadeia.
bota a padecer. Entenderam? Agora, agradece a vida que ele lhe deu. Então, o que é que aconteceu? O que é que eu quero dizer com tudo isso? Isso aqui é o meu jeito mesmo de falar, eu sou braba mesmo. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Que na alma humana, quem provoca aborto, é pesado o que eu vou dizer, vai gerar polêmica, se sente como um assassino. É o mesmo sentimento de assassino. Então, você desloca a tua alma do teu corpo, porque você se sente maior do que Deus. Eu dei a vida e eu tirei a vida. Você deu a vida e eu tirei. Então, estamos por igualdade. Então, uma pessoa, uma mulher ou um homem que faz abortos, ela está inconscientemente se sentindo uma assassina. Mesmo que a gente saiba que dentro do plano espiritual foi solicitado dela isso. Porque imagina se Deus quer fazer um ser vir e ser rápido aqui na Terra. Aí ele, João Pedro, traz aí o currículo das mulheres aqui para eu ver, porque eu tenho 2 fetos para descer. Eu fico imaginando Deus no grande consultório, assim, escritório, fazendo com a sua máquina, assim, a sua tecnologia. Ei, isso aqui o irmão diz, isso aqui é Cris, aperta esse botão. Eu fico imaginando meio que isso. Aí vamos imaginar que Deus, São Pedro, traz o currículo de Elisângela. Aí Deus olha assim, São Pedro, tu acha que Elisângela vai ter condições de abortar? Ela não vai, São Pedro. Porque você tem as constelações embaixo. Traz um aí que seja com a raiva no coração. Aí ele vai trazer uma mulher que está porreta. Eu faço, é minha vida. Então, eu considero que tudo que acontece aqui na Terra tem um sim da vida. A erva daninha e um buquê de flores que nasce no seu quintal. Então, eu também considero que se teve uma pessoa que teve coragem de fazer um aborto, tem uma força aí para ela. Então, é por isso que a gente não vai julgar nem condenar, mas a gente vai, na prática das constelações, nós vamos unir essa alma que estava dilacerada do teu corpo. Aquilo que você provoca de tirar uma vida, porque já é comprovado cientificamente que um bebezinho, depois de algumas horas, ele já começa a pulsar lá dentro da mãe vida. Então, se você interrompe a vida, você matou. Isso é fato, gente. Não é porque você não viu a criança chorar na tua mão. A criança estava lá, em desenvolvimento. Então, o processo nosso não é julgar, não é condenar, não é fazer nada. É trazer essa dor que está inconsciente e que muita gente não sabe que a alma dela está se sentindo uma assassina e unir, dizer, eu sinto muito porque eu fiz isso. Na época eu tive coragem. Hoje eu não teria. Entenderam? Então, o processo de um terapeuta sistêmico é unir. E foi o que eu fiz com essa minha paciente. Foi o que eu fiz. Eu fiz ela trazer esses fetos. Eu fiz ela dizer, eu tenho 6 filhos, não 2. Porque aí eu incluí qual lei quando eu faço ela dizer que tem 6 filhos? Qual lei eu incluí do amor? Pode falar. O pertencimento. Pertencimento. Vocês pertencem. Mesmo que tenha sido com esse destino. Mas vocês pertencem. Entenderam? Então, esse é o movimento nosso, terapeuta sistêmico que trabalhando com a alma humana. Diga, irmã Nilza. Ângela, eu estava pensando, quando é muito profundo essa coisa do aborto, como você aborda, né? E eu fiquei aqui pensando, quando o aborto ele não é provocado, quais são, assim, as consequências? Nenhuma. Porque a gente diz, ai, meu Deus, ele que tirou. Ai, como é bom, foi Deus que tirou, não fui eu. Então, fica mais leve para a alma humana. Porque aí é fruto da natureza, é fruto da vida, é fruto de Deus que ele quis. Então, o ser humano, ele adora culpar os outros. É você que... Não.
Então, quando o aborto é provocado, a gente sabe que eu tomei essa atitude. Mas quando o aborto é natural, a gente, na nossa alma, está leve, está ingênua, porque eu continuo pertencendo ao amor de Deus, porque foi obra dos planos dele. Então, o aborto provocado, ele tem um sentimento de assassinato, e o aborto não provocado tem a sensação de que foi obra da vida, da força, do destino que Deus quer. Todo mundo entende isso? Inconsciente entende, não conscientemente. Ah. Inconsciente, as pessoas vão travar medo de ir ao médico, por quê? Porque está lá os 4 tumores, inconsciente ela sabe. Cada tumor é um filho que eu tirei. Então, ela psicossomatizou cada filho dentro dela. Então, inconscientemente, ela trouxe a doença. Conscientemente, como ela é feminista, ela estava dizendo, fiz porque eu tenho o direito de tirar. Mas na alma humana não quer saber disso, dos direitos. A alma humana quer saber de vida e morte. E aí ela matou. Entenderam? É porque, na verdade, eu tenho acompanhado uma pessoa e ela teve abortos. Só que não foram abortos espontâneos. E ela tem uma culpa ainda mesmo assim. Ela não provocou, ela quis. Eu juro. Ela quis a criança. Muito, muito. Mas ela se sente culpada. Ela fala assim, como é que eu poderia fazer para eu não perder? O que eu Ela está com esse negócio de para Deus, eu não né? perder? Era isso que ela fica falando. Não, aí você tem que botar ela numa cadeira, em cima de uma cadeira, e dizer para ela, olhe para Deus lá embaixo. Diga, Deus, eu sou maior do que você. Aí depois você faz o contrário, bota ela lá embaixo, de joelho e olhando para Deus, lá em cima, para quebrar esse campo psicossomático de hierarquia, né? Ela se sente culpada, não é provavelmente pelo aborto, porque ela sabe que não foi ela, foi obra Sim. da vida. Uhum. Agora ela pode estar se sentindo culpada porque talvez ela tenha dito assim, na hora que perdeu, ufa, graças a Deus eu não vou ser mãe. Aí sim ela pode dizer assim, opa, não consegui, porque talvez ela não quisesse, naquele momento, ter aquela criança. Aí sim pode vir uma culpa. Entende, irmã? Ok. São as nuances, né? Qual foi a carta que ela trouxe para ela? Você fez com baralho sistêmico? Não, eu não usei o baralho, não. Eu uso só em alguns casos, ainda estou meio tímida, mas eu. Não vamos perder essa É timidez. exercícios, eu faço exercícios, eu não pego Legal. assim. Porque eu tenho um pouco ainda de insegurança para ler a cena todinha, então eu estou indo só aos poucos. Tá, então vem fazer uma mentoria comigo, que eu trabalho com você individual, você desbloqueia isso rapidinho. Devagar, devagar, mas chego lá. Devagar nada. Ó, como é que diz? Se você tivesse usado o baralho sistêmico, aí eu poderia dizer quem é a persona dela com o arquétipo do que ela trouxe para representar ela. Porque se ela trouxe a vítima, ela está brincando, né? Ah, eu estou culpada, foi Deus. Ai, não, porque a vítima vai brincar com os sentimentos, né? Uhum. Ela vai dar um jeito de dizer que nunca está satisfeita com nada, para sempre angariar pessoas que tenham dó dela, a bichinha, entendeu? Entendo. Então, entenderam, gente, isso daqui? Então, essas 4 crianças abortadas, eu lembro perfeitamente, foi lá em 2016. Depois que eu fiz essa constelação, foi chuva de mulher que eu constelei, que tinha abortado, até chegar em um homem. Um homem veio constelar comigo o câncer de próstata que ele estava. E ele queria entender porque tinha psicossomatizado isso no corpo dele, essa doença. E ele colocou um monte de cartas para onde ele estava olhando. Eu falei, escolha uma carta aqui. Aí ele trouxe outra carta olhando, outra carta olhando. E aí, quando deu lá no final, ele trouxe uma carta de um aborto. Nesse caso, foi só uma. E eu falei bem assim, né? Eu falo para provocar mesmo, às vezes. Eu falei assim, você já abortou filhos? Aí ele olhou para mim, claro que não, eu sou homem. Aí eu, homem não aborta! Não, homem não aborta, a gente paga para elas abortarem. Né? Entra aí a minha teoria feminista também. Aí eu falei assim, mas você já pagou para alguém fazer isso? Aí ele falou, sim, isso daí sim.
Eu paguei a muitas mulheres e a prostitutas para que elas abortassem. Então, dá no mesmo. Eu não matei, mas eu fui a mentora intelectual. Então, eu também sou cúmplice disso, né? Então, a doença que ele estava, do câncer na próstata, tinha a ver com isso, né? Próstata é onde é guardado os espermas, né? Então, tinha a ver com isso, tinha a ver com a quantidade de vidas que ele tinha interrompido. Entendeu, gente? Então, é por aí o caminho. Então, essas 4 cartas significam isso. Não se detenham as cores, mas caso vocês queiram ver que tem fenômeno, às vezes puxou o abusador, aí puxou essa carta, teve um fenômeno, azul e azul do abusador. Não é isso? Aí vocês podem jogar com uma peça, a peça do quebra-cabeça. Nossa, ela tem medo, ela só atrai homens que abusam. Por quê? Porque eles matam. Aí aqui pode pensar nessa leitura. Entenderam? Alguma dúvida sobre essas cartitas? Todo mundo já colou as suas? Colhem, vai ser importante. Vou passar, então. E essas 4 aqui, também, se vocês forem olhar aí na apostila de vocês, do método baralho sistêmico, as 4, as crianças estão com os olhos fechados, não é isso? Ó? Tá vendo? Com os olhinhos fechados. Qual é a diferença ali dessas 4? Eu coloquei uma galeguinha, uma bem branquinha, e 2 com a pele negra, né? Para poder balancear aí como é que chama, gente? É raça? Sei lá. É a cor humana, as cores, a diversidade de cores humanas que tem, certo? Então, qual é a diferença dessas 4 ali para as 4 daqui? É que aqui você pode dizer, aqui está morto. A pessoa está morta, a criança está morta, morta sem vida. Aqui há uma possibilidade dela ainda estar viva, morta. Então, é porque, qual é a diferença? Essas daqui abrem. Tá vendo? Ó? Elas abrem, elas ficam em pezinha. Então, essas daqui podem ser, sim. Eli, a menina teve um aborto e trouxe essa. Não tem problema. Também é uma morte. Porque ela trouxe essa, provavelmente, ela acha assim, nossa, eu queria ter tido aquele filho que eu abortei. Aí ela traz ele vivo ainda dentro dela. Entenderam? Então, ela tem essas coisas. Eu gostaria que alguém lesse uma só no método aí, na apostila. Quem pode ler? Quem está com a apostila, gente? Eu vou fechar aqui no Instagram, porque é isso mesmo. Se você quiser saber mais, lá na bio do meu Instagram tem o link da formação do meu método baralho sistêmico. Um abraço. Quem pode ler para mim, por favor? Eu posso ler. Por favor. Então, ele vem com o olho fechado, sem roupa e emaranhado. Tá. A descrição: bebê de olho fechado, contudo pode ficar de pé. A carta pode representar alguém que está vivo, mas com a alma triste. Não quer olhar para a vida. Baixa energia, tristeza. Desconexão com a mãe. Mãe, fonte de vida. Primeiro olhar de bênção. Crianças, abortos de mães que não conseguem ver o filho morto. Pode ser natimorto ou que morreu depois de nascer. Pode representar sentimentos mortos, relações mal resolvidas, sentimentos adormecidos, energia parada. Pode representar uma criança triste e sem direito à fala. Pronto, então essa daí é para todas as cartas, certo? Só fazer um negócio aqui. É para todas as cartas. Então, ela é isso, é a pessoa que pode estar viva, na maioria das vezes estar viva, mas ela está sem movimento de vida, sabe, gente? Sem ânimo, sem força. E está lá, está assim, sabe, banho-maria na vida? Então, essas 4 cartas representam isso. Lembrar isso. Essas aqui
não abrem, não ficam em pé. E essas ficam em pé. Entenderam? Alguma dúvida sobre elas? Essa parte dos bonequinhos é muito mais rápida. Não, né? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui essas daqui, ó. As 3 abstratas. Essa carta, em geral, as pessoas vão morrer de medo quando elas aparecem na constelação. Ai, meu Deus, minha paciente puxou para representar ela a carta vermelha, ou a carta azul, ou a carta rosa. E aí eu não soube para onde ir com as constelações, porque como o método baralho sistêmico ele se encaminha a partir dos olhares, as cartas abstratas não têm olhares. E para onde é que eu vou? A maioria tende a ficar nervosa quando a teoria do método baralho sistêmico, que no cérebro só tem o quê? Sensações e emoções. Como? Sensações e emoções. Eu quero as palavras certas para vocês decorarem Temos mesmo. sentimentos. A Rosiane está dando show desde hoje à tarde, viu? Hoje à tarde, Rosiane deu show. Então, vamos lá. O que é que tem na teoria do método baralho sistêmico? O que é que tem no cérebro? Sensações. Cenas, Maria Cristina. Bota aí, S-E-N-A. S. Cenas. Só é você imaginar a cena da novela, a cena da Globo, a cena do teatro. Porque o cérebro humano é o quê? É um psicodrama. Lembrar que eu trago essa teoria. Então, beleza. Essas cenas e sentimentos, elas foram absorvidas pelo cérebro humano através dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que a gente tem, gente? Olhar, visão, paladar, olfato, tato E audição. Então, lembra daquele exemplo que eu dou, de que o Joãozinho estava comendo uma papa, aí a mãe, o pai chega embriagado, entra para o quarto e começa a bater na mãe. Então, na hora que Joãozinho vai botar a papinha na boca, ele tem um susto e ele tem uma contração no sentimento. O sentimento é no coração. Ele faz assim, ó. Aí ele não teve coragem de olhar, porque ele podia ter medo de apanhar. Ele volta, ainda com o corpo todo contraído, e se concentra na contração para escutar, porque ele não teve coragem de olhar. Então, com o ouvido, ele vai escutar gritos, tapas, cadeira voando, tá. E aí, quando a audição entra junta com o sentimento, vai para o cérebro. Aqui no cérebro, abre um balão e forma uma cena e uma palavra, uma crença. Quando forma a cena, ele vê a mãe fraca e o pai batendo. E aí, no balãozinho, ele formou uma crença. Qual crença vocês acham que o Joãozinho pode ter formado nessa cena? Me digam aí. Eu quero escutar qual crença vocês acham que ele pode ter formado. Homens não prestam. Homens não prestam. E as mulheres, Cris, são o quê? As mulheres são fracas, frágeis. São frágeis e E fracas. vítimas. Então, o Joãozinho vai crescer com essa promessa. Porque ele não está falando de qualquer mulher nem de qualquer homem. Ele está falando da mãe e do pai. Automaticamente, o cérebro humano vai para o mais fraco. Porque é o mais indefesa. Então, ele corre dentro dele e diz, mamãe, deixa que eu cuido de você. E aí, quando ele promete à mãe que vai proteger ela, o que é que ele fez com o pai? Exclui o pai. Ele excluiu o pai. Qual é a teoria da constelação? Tudo que eu excluo toma posse de mim. Então, olha o nó para o Joãozinho. Além dele ter a promessa de que vai
proteger a mãe, ele tem a possibilidade de se tornar igual ao pai. Então, ele pode, dependendo do que foi o empoderamento da alma dele, ele pode não casar para ficar com a mãe, ele pode se tornar alcoólatra igual ao pai e bater em mulher, vai depender da alma dele. Ou ele pode não fazer uma coisa e a outra e dizer, bom, vocês que se resolvam, mamãe já se separou desse homem, eu vou para a minha vida. Mas sabe quantos por cento é essa terceira opção de gente? E o salário, ó, bem pouquinha gente. Porque as almas em si não são empoderadas. Elas não são. Raras são as almas empoderadas, que vêm com uma autonomia. Então, o que é que vai acontecer? O Joãozinho vai crescer e essa cena está lá dentro dele, pulsando no cérebro o quê? Que aí eu trago de Joe Dispenza, pulsando no cérebro reptiliano do neocórtex, que diz só o passado, o passado, o passado, o passado e o passado. E Joãozinho tem dentro das percepções a dor de lá. Quem é que pode mudar essa cena e arquivar na caixa da sabedoria? As nossas emoções. Só que o Joãozinho não teve dinheiro para fazer terapia. Aí ele trunca no passado da raiva que tem do pai e no desejo de proteger a mãe. E é por isso que ele não muda a vida dele. Por quê? Porque ele está preso na imagem reptiliana do cérebro neocórtex. E ele fica lá pulsando pensamentos e sentimentos na mesma dor de quando ele tinha 5 anos de idade. É mais forte do que o desejo de vencer na vida. É mais forte do desejo da felicidade. As emoções guiam o ser humano. Vygotsky e Piaget já falava isso. O Carl Jung disse, enquanto você não trouxer à luz o que está no teu inconsciente, isso se torna destino. Certo? Então, olha o meu método, sem eu saber, eu criei tudo isso. Olha mesmo aqui o babado. Se a cena está lá no inconsciente dessa forma, ele conseguiu fazer uma imagem? Não. Por quê? Porque ele pegou a dor e não conseguiu lidar com a dor aqui no cérebro reptiliano. Ele jogou para onde a dor? Lá para o inconsciente, para tentar esquecer mais rápido. Então, ele não moldou uma cena. Quer ver o exemplo disso? Quando uma pessoa sofre um acidente, aí ela ficou em coma, ficou na UTI, depois você vai visitar ela, ela sobreviveu, você diz, tu lembra como foi? O que é que as pessoas dizem? Que o quê, gente? Um de cada vez, gente, sem fazer confusão. Foi tão rápido que eu não me lembro. Entenderam? Foi tão rápido que eu não me lembro. Por quê? O cérebro lembra, só que jogou para o inconsciente para ele não estar o quê? Se traumatizando 24 horas, está enlouquecendo. Porque o cérebro reptiliano vai enlouquecer, ele vê na imagem do caminhão vindo o tempo todo. Zim, zim, zim. Vai enlouquecer, gente, não vai dar conta. Aí jogou lá para o inconsciente. Então, quando um paciente seu... Eita, essa teoria é muito linda. Essa que eu expliquei agora. Quando um paciente seu... Agora me digam aí, coloca um coração aí para mim. É verdade ou não é? Você encontra essa teoria em outro canto? Não encontra. Gente, não encontra. Isso é aqui. Eu estou falando sério. É aqui nesse método. Então, vocês que estão pagando para fazer parte dessa egrégora, estudem, gente. Se esforcem. Pegue o baralho, olhe para eles. Vão lá na plataforma e estuda. Porque você pode estar perdendo dinheiro em cima da sua mesa. Um terapeuta sistêmico que consegue chegar de forma precisa uma cena, ele vai cobrar 600 conto de uma sessão. Hoje minha sessão é R$600. Pergunta aos médicos aí, cardiologista, neurologista, quanto é. É de 500 a 600 a consulta deles.
Então, eu estou ganhando igual um médico. É claro que o médico ele ganha muito mais, porque ele vai fazer uma cirurgia, ele ganha 2 mil, 5 mil, 10 mil em cima de uma cirurgia. Mas o nível de valor é o mesmo de uma consulta. O médico não só vive de consulta. Entenderam? Então, ó, estudem. Porque senão vocês vão perder o investimento de vocês. Entenderam? Vocês vão perder o investimento de vocês. Então, ó, quando o cérebro não consegue formar a imagem, é porque a dor foi grande. Aí, o que foi que eu fiz? Eu trouxe apenas o arquétipo. Aqui é vermelho. No vermelho, se refere ao arquétipo de quê? De dor feminina, do útero, da menstruação, ovários policísticos, mulheres que foram abusadas emocionalmente, fisicamente, apanharam de homens, tudo que é de violência. Esse arquétipo tem a ver com tudo que aconteceu com as mulheres, de ruim, certo? Diga, irmã Nilza. Ângela, quando o cliente ele pega uma dessas cartas, né? Uma dessas. Como é que a gente descobre? Digamos assim, eu peguei esse aqui, a gente não sabe, nem nós, como terapeuta, sabe o que é que pode. Como é que a gente vai conseguir descobrir um pouco, né, a cena? Vou lhe explicar daqui a pouco. Depois dessa explicação aqui, aí vem como é que eu vou dizer como a gente descobre quem é essa imagem consciente dele, certo? Ok. Então, vamos lá. Ó. Então, esse arquétipo, como não tem imagem, eu criei apenas o arquétipo. Então, o arquétipo do vermelho, no inconsciente da humanidade, o vermelho é do sangue da menstruação. Tanto é que eu fiz questão aqui, ó, quem é mulher sabe que a gente tem um período da menstruação que fica meio coalhado assim. Então, eu fiz questão disso. E também uma mulher, quando é assassinada e o sangue sai, também fica um sangue meio coalhado. Então, tudo que é de mulher, de dor. O ano passado, eu perdi uma grande paciente minha e amiga também, em Brasília, com um câncer pertinho do útero, numa camada aí do útero, peritônio. Acho que é. É um câncer que veio avassalador, matou ela em um ano, menos de um ano. E ela trouxe essa carta aqui para representar o câncer. E quando ela me chamou, eu não sabia que ela estava com o câncer. E eu falei assim, teve alguma mulher que sofreu de algum câncer ou doenças graves no útero, perto do útero? Aí ela olhou assim para mim e falou assim, ela me chamava de gata, tudo dela era gata. Gata, você é foda, viu, gata? Ela era bem assim mesmo, sabe? Eu falei, o que foi? Ela falou, eu estou com câncer no peritônio. Acho que é peritônio, gente. Eu falei, é mesmo, rapaz. Então vamos curar. E aí eu fui, né? Mas eu já tinha explicado ela quando ela me disse isso. Eu falei, olha, quando uma pessoa vem constelar uma doença, lembrar que a gente vai ver o corpo emocional, não significa que vai vir a cura, né? E, infelizmente, depois que eu fiz a constelação, depois de 2 meses, ela morreu. Ela passou um mês muito ruim no hospital, e aí ela morreu. E, inclusive, gente, teve um fenômeno muito forte no velório dela, né? Eu fui. No velório dela, foi colocado o caixão dela numa sala lá no cemitério em Brasília, e quando o caixão entrou, o vidro da sala, que ao lado era cheio de vidro, um dos vidros grandes estourou. Quebrou todo assim, estourou todinho. Tanto é que teve que remanejar o caixão dela para outro local. E aí a filha dela veio me perguntar, Eli, o que você acha que foi essa história com o vidro? E aí eu fui pesquisar, o vidro, quando quebra, é dificuldade da gente aceitar um portal que está se abrindo. E ela era uma mulher muito, muito materialista em termos de o tempo todo beleza, dinheiro, beleza. E eu me esforçava muito para constelar ela, que ela era muito querida, é muito querida, mas ela me dava muito trabalho dentro das emoções. Porque o corpo dela emocional estava muito preso, né? Enfim, então foi isso. Então ela trouxe essa carta. Qual é o arquétipo dessa? Então é Lilás, ó. Lilás. O Lilás é dessas mulheres que estão na transação, né?
de dor para cura, de um feminino mais sagrado, em busca de encontrar o seu feminino, que ainda não achou, uma transição entre sair de uma força mais masculinizada para uma força mais feminina. Então, esse lilás quer dizer isso, ainda referente às mulheres. Aí a pessoa pode trazer, ele trouxe lilás ali, mas quando eu pedi a carta, ela trouxe o homossexual e colocou aqui. Tudo bem, então é uma força também dizer que de repente ali representava aquele homem que tem uma força mais feminina do que masculina. Entenderam? Essa daqui é dos homens, né? O azul no inconsciente da humanidade é dos homens, então é o azul que se refere a tudo que os homens fazem de forma, em especial essa carta, de forma agressiva, violenta, um masculino muito, muito severo, muito agressivo. Essa carta aqui foi representada por uma mulher que veio constelar comigo, foi criado o arquétipo dela, por uma paciente minha que veio constelar, o padrão que ela trazia era de homens que tinham uma certa loucura. E aí, quando eu fui descobrir quem era essa imagem dentro dela, ela trouxe aqui o psicopata. E eu falei assim, e teve algum homem que sofreu alguma agressão na sua família, sofreu muitas violências, e ela me disse que o avô dela devia a um homem, olha mesmo. E ela trouxe essa carta aqui, depois eu transformei no avô. O avô dela, paterno, devia a um homem, e aí esse homem foi cobrar a dívida, e ele disse que não tinha, que não podia fazer nada, porque não tinha dinheiro. Ele falou, então tá, então você vai pagar com sua vida. Gente, ele esquartejou o cara, cortou perna, braço, deixou todo picotadinho, colocou no carro de mão, apitou a cigarra, e quando a mulher dele abriu, o corpo do homem estava no carro de mão. Então, foi por isso que ela só atraía homens assim, violentos, porque ela estava identificada com o assassino do avô. Entenderam? Esse aqui foi muito forte, essa constelação. Aí, beleza, vamos lá. Então, como é que eu faço para eu descobrir? Eu vou baixar aqui para vocês verem. Como é que eu faço ali para descobrir qual verdadeira imagem é essa daqui, já que ela está com uma imagem inconsciente e com dor? Além das 6 técnicas do método baralho sistêmico, eu tenho um comando. Esse comando é para todas as técnicas. Tudo que a técnica quiser entender os olhares dos bonecos, você vai usar o comando do método baralho sistêmico. Como é que é o comando? Escolha uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Com um detalhe, você não pode pensar em ninguém quando estiver escolhendo. Então, quando sua paciente escolher, você vai perguntar, você pensou em alguém? Se ela disser, pensei, descarte, porque ela raciocinou. Se ela não pensar, ela vai mais no inconsciente dela, porque o arquétipo aqui vai bater com a imagem que tem no cérebro dela. Essa é a técnica do comando. Então, eu quero descobrir. Beleza, a pessoa trouxe ela e um sentimento de homens infantis que ela atrai. Então, ela não sabe quem é ela aqui, não é? Então, como é que eu faço para eu descobrir a imagem dela? Eu pergunto ao campo, quem é ela mesmo? Quem é essa mulher mesmo? Aí vai dizer, escolha aqui, Maria, uma carta com um sentimento bom ou ruim, sem você saber para que é. Sem pensar em ninguém, né? Escolha aqui uma carta. Aí você vai mostrar, carta por carta, essa mulher. Carta por carta. Deixa eu ver aqui uma carta que deu um fenômeno. Vamos pegar essa. Ela vai, escolhe essa. Eu vou perguntar, qual o sentimento que você tem? Eu tenho um sentimento de tristeza. Então, como é que ela se sente? Quem é ela aqui? Ela se sente triste, morta por dentro. Triste e morta por dentro. Entenderam a leitura que a Cris fez?
Por que Cris fez isso, gente? Triste é o arquétipo da tristeza, e aqui há mulheres que estão mortas, violentadas por dentro emocionalmente ou fisicamente, ou não conseguem mais pensar na vida. Por isso que ela só atrai homens também infantis. Entenderam? Então, como é que eu descubro essas cartas? Quem é a verdadeira imagem? Perguntando para o campo, quem é ela? E usando o comando do método. Eu quero saber se todo mundo aqui lembra o comando. Qual é o comando? Bora, gente, um de cada vez, sem brigar. Vocês brigam demais para responder as coisas que eu pergunto. Escolha uma carta com sentimento bom ou ruim, sem pensar em ninguém. Sem saber para quê, sem pensar em ninguém. Muito bem, sem saber para que é e sem pensar em ninguém. Perfeito. Então, esse comando é usado nas cartas abstratas e quando tem as técnicas, olhar para o lado, olhar os opostos, olhares cruzados, olhar para frente, ancestral mais próximo, só não tem quando é olhar para baixo nem olhar para cima, porque olha para a morte. Então, toda vez que a gente for abrir uma segunda cena, uma terceira, uma quarta cena, a gente vai usar o comando, dependendo dos olhares dos bonecos. Então, qual é o grande segredo do método baralho sistêmico? Arquétipos e técnicas. É só isso. O resto é prática, para você saber praticar o que ali? Saber praticar a leitura do campo. E a leitura, assistam a aula que teve hoje à tarde, para vocês verem a leitura do campo que a Sabrina fez. Perfeita. Foi perfeita hoje à tarde. E ela captou uma coisa de forma muito profunda na sessão da Nelma. Então, assistam a aula de hoje à tarde, para vocês entenderem o picadinho que é a construção da cena, da leitura de cena. Que não é uma coisa, eu acho que essa carta aqui deve ser o pai dela. Não, mas aí foi um tio que suicidou-se. Não. Você vai olhar para a cena, se fixa na cena. Só na cena que está construída ali, que foi o psicodrama que está de forma arquetípica dentro da mente do teu paciente. Se o teu paciente dizer, não, ninguém foi abusado lá em casa, e ela trouxe o abusador, você não confie nela. E toda vez que você disser, houve abuso, aí é bom você dizer físico ou emocional. Porque a maioria da gente tende a achar que abusos é só físico. Mas está assim, ó. Né? Essa pessoa que eu constelei há pouco, eu falei assim, houve traições? Aí, a princípio, ela disse, não. Só minha avó foi muito traída. Minha mãe foi traída, mas foi bem pouquinho. Foi um negocinho assim, bem pouquinho que ela foi traída. O que vocês acham que ela quis dizer com isso? Foi bem pouquinho, meu pai traiu só um pouquinho com minha mãe. Ela tá defendendo quem? A mãe ou o pai? Quando ela diz que foi bem pouquinho. O pai. Então, olha como eu sou fenomenológica. Quando ela diz foi bem pouquinho, eu já sei que essa mulher ama o pai. Aí eu fui, lógico, que eu sou macaca velha, né? Falei, nossa, teu pai é maravilhoso. Aqui eu estou vendo na cena, seu pai é maravilhoso. Sim, meu pai é maravilhoso. Aí eu fui mostrar para ela por que ela estava apegada à solidão da mãe e não foi para o padrão de comportamento do pai, que é casar e permanecer com a mulher. Porque realmente o pai dela traiu um pouquinho, mas traiu. Traiu uma vez só, mas traiu. Só que eu cheguei no pulo do gato através de um fenômeno, que foi o quê? Ela trouxe o pai de azul e a mãe de azul. A mãe é terapeuta e o pai é o galanteador. Eu falei assim, sabe por que teu pai traiu tua mãe? Ele realmente é um homem bom. Mas sabe por que ele traiu? Porque sua mãe disputava o pôster de homem com ele. Caracas, quando eu disse isso, ela falou, minha mãe é muito macha ali. Minha mãe é muito homem. Ela disputou geral com meu pai. E eu falei, você está fazendo a mesma coisa com os homens. Aí eu conquistei a cliente. Entendeu? Aí eu conquistei. Né? Porque ela veio com um padrão de que os homens não ficam.
Os homens não estão disponíveis. Por quê? Porque ela já chega planejando o casamento. Quem é o homem que vai ficar? Quando a mulher diz, amor, tudo bom? Eu sonho em casar no Lago Norte. Ninguém fica, meu irmão. Ninguém fica. Agora, deixa o homem dizer, ei, vamos sair para a gente curtir um pouco, conversar. Ai, como eu queria sair com você, mas não vou poder. Aí, meu amigo, o caba vai rastejar nos teus pés. Entendeu? Dá um não primeiro, depois você dá o sim. São marketing, é assim que acontece. Esse jogo aí da paquera. É um moído, minha filha. É moído. É moído. Vamos lá. Agora vamos para as crianças felizes. Mas primeiro eu vou pegar as tristes. Essa feliz, triste, emaranhada. Acho que eu vou para as felizes primeiro. Olha, hoje o negócio está adiantado aqui, viu? Gente, eu estou com a garganta rindo só porque eu estou viciada numa porcaria de um dindim que uma menina faz. Eu estou comprando dindim de pudim. Gente, vocês não têm noção que dindim gostoso. Ele não congela. Eu boto no freezer, ele não congela. Aí você chupa, ele fica um creme. Sabe o pudim quando a gente come e derrete na boca? O infeliz do dindim é do mesmo jeito. E eu estou viciada, eu vou parar. Hoje mandei meu filho vir aqui e disse, leve, não quero. Ele levou 15 dindins. Eu fiquei triste. Oh, minha voz como tá. Bora lá. Então, vamos lá. Aqui. Tudo feliz aqui. Crianças, tudo bem. Eli, faz constelação de criança? Eu faço. Só que eu chamo de jogo da família. Dentro aqui da formação, vocês vão me ver constelar uma criança. Eu gosto de solicitar alguma criança para que alguém traga para poder eu mostrar para vocês, certo? Então, essas crianças, elas não vão entender essa brincadeira aqui que a gente faz para soluções, de casquete, de técnica, elas não vão entender isso, vão entender o jogo da criança. Mas, o que é que eu fiz quando eu coloquei os arquétipos aqui no baralho das crianças? A primeira coisa é entender que criança não tem problemas. Nunca, 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 nunca o problema que a criança está passando de dislexia, problemas de aprendizagem, de gagueira, seja lá o que for, é dela. Não é. Até os 7 anos de idade, nenhuma criança tem consciência. Ele vive no inconsciente. Isso é Joe Dispenza e outros teóricos, Vygotsky, Piaget, Emília Ferreiro, Daniel Goleman, tudo eles falam sobre isso. Então, até os 7 anos, criança não tem consciência. Ele está no nível de energia mental do alfa, que é a energia mais inconsciente que tem. É justamente onde Joe Dispenza leva a gente nas meditações, é para esse estado de encontro com um campo de energético mais puro. Então, criança não tem problema. Ela absorve o quê? O problema do adulto. Certo? Então, aqui eu tenho essas 5 crianças que, vamos dar um nome assim, de que elas têm um sistema familiar em equilíbrio e elas podem viver a infância dela. Então, aqui é uma menina de verde. Esse menino aqui, eu considero ele saudável, mas ele tem um outro arquétipo que, inclusive, não está na apostila. Eu quero que vocês coloquem agora. Qual o arquétipo desse menino que eu descobri no ano 2024? Ele pode ter o quê? Autismo ou TDAH. Pode colocar assim, pode perguntar sem medo ao pai. Você já pensou na possibilidade de seu filho ter autismo? Já foi diagnosticado? Você desconfia de alguma coisa? Ele vai dizer que sim. Então, esse menino pode ter. Esse menino aqui também, os pais podem se separar e ele continua no firme. Por quê?
porque ele tem pais que olham para ele. Então, ele é um menino que é amado, que foi planejado, que é desejado. Mas ele pode passar dentro do movimento familiar, ele pode passar por os pais que se separam, mas ele volta, ele pode se perder nesse caminho da dor, mas aí ele vai voltar para esse encontro da vida que a mãe e o pai desejam a bênção desse menino. Então, é mais esse daqui. Esse daqui representa vida, vida nova, vida eterna, vida que iniciou, tudo que vai brotar de novo, novos projetos, ele também pode ser novos projetos, aquilo que por exemplo, assim, eu não consigo concluir meus projetos, e aí quando é no fim da constelação, traz essa carta, então é a vida nova que está iniciando. Gente, eu falo aqui de forma rápida, cada arquétipo, mas eu estou entendendo que eu estou lidando com adultos aqui e que depois vocês vão para onde? Ler arquétipo por arquétipo na apostila, que está mais detalhado. Combinado? Pronto. Essa daqui também é uma criança feliz, que olha para frente, essa daqui também. Então, é mais esses dois aqui que tem mais um detalhe. Esse daqui pode ter TDAH ou autismo, e esse representa a vida nova. Como foi que esse arquétipo foi construído? Lá em Brasília, eu sou muito indicada, e começou mesmo no campo de Brasília, para mulheres que têm dificuldade em engravidar. E deixa eu levantar aqui a câmera para eu falar isso para vocês. Eu acho que, espiritualmente, quem me acompanha é minha bisavó, a mãe da minha avó materna, a Ana, né, que todo mundo ficou entendendo, assim, tem um mistério sobre a vida dessa mulher na minha família. Então, ninguém sabe, até eu tatuei o nome dela aqui, Bisa Ana, né? Então, ninguém sabe, às vezes, quando minha avó era viva, e olha, minha avó viveu até os 103 anos, eu perguntava, ô, Vonastina, e sua mãe? Ela olhava assim, olha, essa é a última vez que eu vou falar da minha mãe para você. Eu já tinha perguntado 2 vezes. Essa foi a segunda. Ela falou assim, vê se da próxima vez você não me pergunta, porque o que é lá do passado fica no passado. E eu, entendeu? Então, minha avó era desse tipo, né? E aí tem um mistério sobre essa Bisa Ana. Eu fui atrás de outras pessoas para entender por quê. Olha mesmo, lá no chá do ayahuasca, eu fui comungar uma vez de chá e eu vi, gente, nitidamente uma mulher com uma criança no colo e chorando assim. Tanto é que a tatuagem da minha avó é ela e uma criança. E chorando. E muito assim, meio que enlouquecendo, sabe? Aquele feto assim. Sabe uma mulher quando está meio louca assim? E aí, quando eu cheguei em Guarabira, quando eu cheguei de Brasília, que eu fui lá em Guarabira na minha avó, eu perguntei a uma mulher lá, e a mulher falou, olha, Elisângela, tem umas pessoas que dizem que ela morreu no parto. E outra fonte lá me disse que ela era muito bonita, tanto é que eu tenho uma tia loira dos olhos verdes, é a única loira dos olhos verdes na família. E todo mundo disse que ela puxou essa minha avó, a minha bisa. Então, tem uma segundo caminho que diz que ela era muito bonita, ela se apaixonou por outro homem e ela abandonou todos os filhos para viver com esse homem. Então, eu não sei bem a verdade. A única coisa que eu sei é que dentro do chá, não sei se vocês aqui já comungaram o chá do ayahuasca, ele é um psicótico, psicótico não, como é o nome, gente? É alucinógeno. É um enteógeno. Ele não é alucinógeno. Enteógeno. Não é alucinógeno. Ele não tira enteógeno, ele não tira consciência, ele expande a consciência. Ele não tira consciência, ele realmente expande. Então, a única coisa que eu sei é que lá no chá eu vi essa imagem. E depois que eu disse, não, então há uma possibilidade dela ter morrido no parto mesmo e ninguém saber dela. Depois disso, gente, começou a abrir um campo para mim de mulheres que não conseguiam engravidar e eu fazia sessão e dava 1, 2, 3 meses, a mulher voltava para mim, ali eu estou grávida. Então, eu tenho uma base de umas 5 mulheres lá em Brasília que engravidaram depois das constelações. E todas, sem exceção, trouxeram essa carta para representar o desbloqueio e tentar conseguir engravidar. Então, foi por isso que essa carta ficou representando
vida nova. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não foi fácil construir esse método, não, viu? Eu me coloquei muito como laboratório disso tudo. Um desses laboratórios foi eu ir ter a coragem de comungar o chá, porque eu disse, eu preciso ir no meu mais inconsciente. E lá no meu mais inconsciente, eu vi o que é a mente humana. É muito complexa a mente humana. Eu vi nitidamente na imagem do chá triângulos, retângulos, as formas geométricas assim. Vamos dizer, aqui é uma paredezinha e aqui tem um círculo. Aí esse círculo começava a querer cair. Quando ele caía, ele já caía no outro. Aí aqui já subia, já tinha um retângulo. Aí é tão perfeito a mente humana, tão perfeita, que eu disse, olha, realmente foi de lá que eu vi que aquela frase de Bert é verdadeira, que o perfeito, ele quer morrer. Porque é complexo a perfeição. Só Deus é capaz de trazer uma coisa redonda e tão complexa como a mente humana. Então, eu vi isso no chá, eu vi essa minha avó, eu vi também como depois eu tinha mais ou menos uns 3 anos que eu já constelava e eu não sabia limpar minha energia, e eu limpei esse campo de energia dentro do chá. Então, eu me coloquei muito como laboratório. Como eu já disse aí a vocês, eu trouxe, né, dentro desse campo uma coisa psicossomatizada no meu corpo, que é o zumbido no ouvido. Então, eu tenho um zumbido nos 2 ouvidos, devido à grande quantidade de acesso que eu tenho a esse campo espiritual. E eu não estou falando aqui para me vangloriar, tá, gente? Eu estou falando aqui para mostrar para vocês que tudo tem um sacrifício na vida. Então, só eu sei o que é conviver com o zumbido e amenizar esse barulho dentro de mim, não é? E ser humilde o suficiente e dizer, são vocês aqui perto tentando me falar. Então, o zumbido veio para silenciar meu ego, silenciar minha voz, para que eu possa escutar mais o que eles querem dizer. Então, eu já passei por muitas situações de campos espirituais, de eu ver portal, de eu ver várias coisas, né? E no início eu me assustava muito, mas muito mesmo. Hoje não, hoje eu já dialogo com tudo isso. E eu acho isso massa. Ao contrário, quando eu vejo que eu não estou vendo muita coisa, eu vejo, será que eles me abandonaram, gente? Vai, Maria! Cadê meus guias? Me mostre alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Eu quero ver alguma coisa, né? Então, por quê? Porque eu trago esse campo quântico mesmo como ser humano, como parte teórica, né? É um campo que eu vou para uma espiritualista. Então, eu vou comungar de uma visão mais espiritualista da parte humana. Então, por mais que eu não traga isso como teoria do método, mas eu acabei aqui hoje falando isso para vocês. Que às vezes vocês estão aqui recebendo o melzinho na chupeta de um método, mas por trás dessa construção e dessa guardiã que eu me sinto hoje, guardiã desse método, teve toda essa estrutura e muitas outras que eu não falo para os meus pacientes. Muitas outras mesmo. Porque senão pode assustar vocês, a minha pessoa pode assustar vocês. E eu não quero que vocês tenham medo de mim. Eu quero que vocês acreditem na força que é o meu baralho. É só isso. É porque hoje eu acabei falando isso aqui com vocês, nem sei nem por quê. Então, essas são as 5 crianças maravilhosas, felizes, guiadas pela guiança do amor, da bênção, do desejo que os pais quiseram que elas viessem para a vida. Em algum ponto, a gente é um pouquinho dessas crianças, né? Em algum ponto. Não é isso, gente? Eu vou pedir licença a vocês para hoje a gente terminar um pouquinho mais cedo. Eu sei que falta bem pouquinho, mas essas outras cartas que faltam, eu queria falar com mais detalhe. Então, eu vou pedir licença a vocês para a gente terminar um pouquinho cedo hoje. Literalmente, eu não almocei hoje.
Eu fiz uma gororoba antes de vir para cá, então está bem corrido o meu dia. Eu estou fazendo em média de 20 a 25 constelações por semana, vai fazer um mês, mas eu não estou reclamando, isso foi um desbloqueio que foi feito. Eu estou muito grata a Deus, né? Mas também tem, humanamente falando, também tem um cansaçozinho. Então, hoje eu quero dormir um pouquinho mais cedo, quero fazer uma meditação antes de dormir, quero me encontrar com esse silêncio que tanto eu gosto. Tá certo, gente? Então, muito obrigada. Eu vou tirar aqui a gravação. Ainda dá tempo, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem me fazer enquanto eu tiro aqui a gravação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Às vezes demora. Chegou. A pedir tirar a gravação. Então, amanhã